Beleza. Acho que deu tudo certo, né? Sim. Tá bem. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho da linha dos caboclos. Foi um conjunto de sugestão entre mim e a Silvia, que eu já tinha pensado mesmo em fazer o estudo sobre o trabalho de alguma linha, e naquela apostila que a gente estava seguindo, a primeira linha sugerida é a linha dos caboclos. Então, casou certinho com o que eu estava pensando, que estava já sugerido. Nós vamos falar um pouquinho deles hoje. Então, primeiro, ixi, deixa- a gente vai falar um pouquinho sobre como está estruturado o trabalho dos espíritos na religião que a gente segue, na Umbanda. Então, a Umbanda ela tem três linhas principais de trabalho, que são elas os caboclos, os pretos velhos e os herês. E tem também as linhas auxiliares, como, por exemplo, os marinheiros, os boiadeiros, o povo do Oriente. E essas três linhas principais, a gente pode perceber que elas representam as fases da vida de uma pessoa. Primeiro tem a criança, que representa a infância, que é a primeira fase da vida, o início com aquela ingenuidade, a pureza, a alegria. O caboclo, que representa a vida adulta, a maturidade, o auge do vigor físico e mental. E por fim, a gente tem o preto velho, que representa a senilidade, né? A melhoridade, a velhice que vem acompanhada pela sabedoria das experiências acumuladas ao longo dos anos. A gente vai falar sobre quem são esses espíritos e quem foram esses espíritos enquanto eles estiveram encarnados em terra e como eles chegam ao ponto de trabalhar nessa falange. Primeiro, a gente tem que fazer um exercício sobre como foi a criação do universo. Nos primórdios da criação do universo, quando surgiram as primeiras populações humanas, o nosso planeta, ele não existiam as tecnologias e os facilitadores que hoje a gente está acostumado. A principal forma de sustento e o meio em que essas pessoas viviam era a natureza. Então, era pura e simplesmente a natureza e os recursos. Calma, só que eu vou aceitar uma pessoa. É. Então, era a natureza e os recursos naturais que eram um substrato, tanto para existência, para o trabalho, para alimentação, para tudo. E quando a gente pensa nisso, quando foi surgir a Umbanda, o tipo de população que a gente conhece, que habitou no nosso país, na nossa pátria, que é o berço dessa religião, que mais se assemelham a esses povos originários dos tempos iniciais, são os índios, a população indígena, né? Então, é um povo que até hoje ele mantém as suas tradições, as culturas milenares, e tem como uma característica muito marcante a coexistência em harmonia com a natureza, utilizando dela somente o necessário, sem excesso, sem destruir, tanto que eles são os principais responsáveis pela preservação de muitas das matas, das florestas, de tudo que a gente conhece por natureza no Brasil. Não à toa, eles são responsáveis por isso. E recebe-se nessa linha aqueles espíritos que encontram-se em condições morais para lidar com a sua bagagem e as lembranças das suas vidas pretéritas, sem deixar que isso interfira. A gente sabe que para reencarnar, a gente passa pelo véu do esquecimento, para não deixar que as nossas lembranças das outras vidas interfiram nas nossas ações. Então, para trabalhar na linha dos caboclos, eles precisam já ter entrado, como posso dizer, em harmonia com tudo que aconteceu no seu passado prévio. E nem todo espírito, nem todo caboclo de Umbanda foi propriamente um indígena em alguma encarnação. Muitos desses espíritos já não encarnam há muitos anos, há alguns milênios até, mas viveram na época em que os povos tinham um contato muito próximo com a natureza, com a medicina da natureza, com os seus recursos.
E uma outra característica similar que a gente tem é que, assim como na Umbanda, as religiões de matriz indígenas estão muito relacionadas à força da natureza. Opa, obrigada, Nana. Calma que está carregando o acesso deles. Acho que deu certo. Qualquer coisa vocês vão me mandando no chat aí, fazendo favor. É, então, como a gente cultua as forças da natureza, eles também. Os seus deuses são os deuses da lua, do sol, das águas. Isso é muito semelhante com o que a gente trabalha. Dentro da falange dos caboclos existe uma hierarquia. Nela estão os espíritos da sexta e da sétima camada de luz, que não possuem mais um corpo plasmado e são apenas luz. Então, eles não trabalham incorporados com nós, né, com a gente, com os médiums, mas eles cuidam do aspecto espiritual, da estruturação, no plano espiritual, da religião, dos treinamentos, da educação de outros espíritos que vão trabalhar encarnados, que são os espíritos da quarta e da quinta camada, que eles trabalham dessa forma, são espíritos superiores aos médiuns no seu grau de evolução, mas como a gente sabe, eles descem a nossa camada para nos auxiliar no trabalho. E acho interessante a gente falar sobre o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que eu acho que é a personalidade mais relevante dessa linha de trabalho, que foi ele que incorporou no Zélio Fernandino de Moraes e que orientou a fundação da Umbanda. Então, acho que todos nós que estamos da religião, a gente sabe dessa história e eu achei importante relembrar. A personalidade dos caboclos é bem marcante. São espíritos mais sérios, mais contidos nas palavras. Os caboclos, é, às vezes, passam um ar meio de sisudos, assim, causa até um certo receio de alguns consulentes, mas isso é característico deles, da vida deles, de como eles se manifestam, e eles têm um comprometimento impecável com o trabalho, são extremamente disciplinados, meticulosos e perseverantes, tanto que isso vai conferir a eles uma capacidade muito grande de auxiliar no desenvolvimento mediúnico, como a gente vai tratar mais à frente, e muitas vezes são espíritos dessa linha que assumem a direção espiritual das casas e dos terreiros. Agora a gente vai falar um pouquinho dos tipos de trabalho que essa linha exerce. Primeiro, a gente tem que lembrar que o principal orixá que rege essa linha de trabalho é Oxóssi, que é o rei das matas, da natureza, das florestas, e sobre ele está sustentada a força do conhecimento, da sabedoria e do aprendizado, que vai tanto marcar a atuação desses espíritos e que coincide com aquilo que a gente falou sobre estar no espectro da vida adulta, de produção, de conhecimento, de vigor. E é importante lembrar também que eles agem com a influência de outros orixás, de uma maneira mais individualizada, com cada um desses seres ou espíritos, que confere a eles habilidades específicas para lidar com certos assuntos e demandas. Isso é possível porque eles se preparam e se habilitam para transitar entre essas linhas e poder condensar diversos conhecimentos que são variados para o uso no trabalho. O tipo de trabalho energético, a sua fonte energética, quando a gente está recebendo um passe de um caboclo, ou a gente está numa gira de caboclo, é, é algo muito enérgico, assim, uma vibração muito forte de impulsão, de coragem, de determinação. E o espírito. Peraí, só um minutinho. Tem mais alguém de perdão. Pronto. E é a força que eles nos trazem. Essa força e energia inspirada pela coragem, pela valentia, pela simplicidade, pela harmonia com os elementos da natureza e com aquilo que a gente tem disponível para o nosso trabalho.
Quando a gente está incorporado, a simples presença entre nós nos imantam com essas energias de ação e que nos ajudam a cumprir os nossos objetivos. Por isso, muitas vezes, eles são chamados também de caboclos trabalhadores, e é a eles que a gente recorre quando a gente está com alguma dificuldade no nosso trabalho, na nossa profissão mesmo, no nosso trabalho terreno. Nunca esqueço, uma vez eu estava passando uma situação bem delicada com uma paciente no hospital, e eu até comentei com a Samanta, falei, nossa, tá me tirando meu sono, muito difícil de manejar. Ela falou assim, minha filha, pede ajuda ao caboclo trabalhador que ele vai te ajudar. Chega no hospital e faz uma oração, pede a ele para te ajudar, que ele vai abrir seus caminhos. E foi exatamente isso que aconteceu. Os outros tipos de trabalho, como eu falei, eles são espíritos muito disciplinados, e além de disciplinados, eles são disciplinadores, e são muito atuantes nas sessões de desenvolvimento, visto que eles agem fortemente no chakra frontal, que é regido por Oxóssi. Quando a gente começou essa turma de desenvolvimento lá na casa, acho que nem todos estavam, mas muitos estavam, a primeira entidade que a gente chamou, a primeira gira que a gente fez foi de caboclo. Não sei se o pessoal aí vai lembrar desse detalhe, mas eu me lembro perfeitamente que foram eles. Eles também atuam em sessões de desobsessão, na quebra de demandas, na solução de questões psiquiátricas e mentais. E os caboclos da Umbanda, eles utilizam de alguns artifícios, como os assobios e os brados. Isso é utilizado para equalizar a frequência energética da casa, a limpar as energias estagnadas nos filhos e naqueles consulentes que vêm para assistência. Essas características vão ser um pouco mais aprofundadas ao longo do nosso estudo. Uma outra curiosidade que eu não sabia, mas eu achei muito interessante, é que eles fazem um importante trabalho em desdobramento com os médiums, tanto os desenvolvimento, tanto os médiums mais experientes. Muitas vezes eles dizem para nós que vêm de Aruanda, vão para Jurema. Essas afirmações estão com frequência nos pontos que a gente canta, vários pontos de caboclo citam aí Jurema, Aruanda e alguns outros lugares localizados no plano no plano espiritual, que nada mais são do que as colônias astrais, onde esses espíritos habitam e, e se treinam e fornecem treinamento, e essas colônias elas variam segundo o grau de evolução. Muitas vezes, os caboclos levam para essa colônia, quando estão em desdobramento, os dirigentes e os integrantes da casa. E, e durante o desdobramento, eles realizam trabalhos de auxílios a desencarnados e encarnados, e também participam de estudos e treinamentos, tanto para as atividades que aquele médium vai desenvolver durante seu desdobramento, né, durante o sono, e também para auxiliar em algum trabalho no plano terreno mesmo, seja de incorporação, seja de alguma gira, alguma coisa nesse sentido. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características marcantes dessa linha, que dão a ela a carinha que a gente conhece, né? O formato que a gente conhece, que a gente presencia nas giras. Os símbolos. A principal saudação é Okiaro, que significa salve o grande caçador. As suas cores predominantes são o verde e o branco, e essas cores são usadas em velas, em fitas, nos enfeites, quando há alguma celebração especial, quando há alguma gira especial. No dia de Oxóssi, por exemplo, a gente usou várias fitas imantadas, e os objetos característicos são o arco e a flecha e a lança. Muitas vezes eles são usados como símbolos na confecção das guias, como eu coloquei aí na imagem para ilustrar, e eles são usados também na sua forma energética durante os trabalhos.
não é incomum a gente ver algum médium incorporado é, utilizando uma lança ou fazendo um movimento de lançamento com arco e com a flecha. Sobre os nomes dos caboclos. Essa é uma parte muito interessante, porque os nomes, muitas vezes, eles são reveladores sobre quem foi aquele espírito, quem aquele espírito representa. Diretamente, eles estão diretamente associados com os orixás que exercem alguma influência secundária naquele espírito. Como eu comentei no começo, Oxóssi rege a linha, mas a gente tem auxílio de outros orixás. Os caboclos têm a permissão para transitar entre essas linhas e receberem diferentes influências para o seu trabalho. E o nome vem com esse caráter revelador, sobre a qual orixá aquele caboclo responde. Existem vários caboclos que compartilham o primeiro nome. A gente tem aí uma sequência de penas, por exemplo, pena branca, pena verde, pena dourada. E de acordo e com essa nomeação de cores, a gente consegue inferir sobre qual orixá ele também está firmado. Por exemplo, o cacique Pena Branca está firmado em Oxalá, que vem para nos ensinar e nos guiar na direção da fé. A gente tem o Pena Verde, que tem uma ligação muito forte com Oxóssi, essa questão da sabedoria, do conhecimento. O Pena Dourada está ligado ao Oxum e trabalha com mais ênfase nas questões emocionais, nas questões amorosas. E outros possuem nomes que têm a sua raiz nas línguas dos povos originários. E quando a gente traduz esse nome para o que seria o equivalente em português, eles também nos revelam características daquele espírito, e a gente consegue também inferir sobre qual orixá ele está sustentado. Um exemplo é o caboclo Birajara, que é o segundo aí da fotinha de cocar azul com laranja, que significa o atirador de lança. Como a gente sabe que a lança é um objeto característico de Ogum, a gente consegue inferir que essa é também a está localizada a sua influência e vai auxiliar no seu trabalho realizado. Os recursos materiais. Pelo contato íntimo que esses espíritos têm com a natureza, eles são grandes conhecedores das ervas e das suas funções medicinais. Como eu já falei no início do estudo, esses eram os principais recursos que eles tinham, tanto para alimentação, tanto para a construção dos seus lares, tanto para os exercícios de medicina, de cura, a exerção da pagelância, os trabalhos como curandeiros, e eles sabem utilizá-las e conhecem as suas propriedades de uma maneira muito profunda. Vários caboclos lá na casa é, gostam de passar banhos, limpezas com ervas, porque eles conhecem com profundidade essas características, essas propriedades, que muitas vezes foram sumindo ao longo do tempo, com a modernização, com a tecnologia que veio avançando tanto, a gente acaba, ficou um conhecimento meio deixado em segundo plano, eu diria. Pode falar, Silvinha. A sua fala sobre a questão, né, da manipulação dos elementos, dos vegetais, eu às vezes me lembro que enquanto o Pena Branca está lá nas atividades, né, para, por exemplo, para fazer um chá, os cambones ajudam, pedem, o senhor quer que eu faço, que eu macere, né, aí ele fala que não precisa. Aí eu fico, muitas vezes eu me pergunto, mas por que ele, se ele está recebendo ajuda, por que ele não está aceitando? Aí ele me explicou, né, ele me orientou, porque determinados elementos precisam do magnetismo ali da falange dos caboclos, né? E enquanto no momento da incorporação, essa energia de cura, de refazimento, vai sendo passada para o elemento, para a água e para a erva macerada. Aí é interessante, né? Porque
além das próprias, das propriedades do boldo, por exemplo, seja através do banho, ou seja através de um chá, tem ainda essa possibilidade, né, da energia de cura, assim, digamos, que a entidade pode magnetizar ali no elemento. Era esse comentário. Que legal, eu não sabia disso e realmente faz todo sentido. Eles são bem autônomos, assim, vamos dizer, na hora de. Ixi, tá funcionando ainda o meu slide? Não, caiu aqui. Eu não sei o Peraí. que Ah, eu aconteceu. tô vendo. Ah, agora deu. Deu? Beleza. Deu. Que aqui pra mim parece que caiu, mas vocês estão vendo, tá tudo certo. É. A gente não falei no começo, mas se alguém quiser interromper para tirar dúvidas, a nossa mãe tá aí para tirar as nossas dúvidas. E se alguém tiver alguma experiência para compartilhar, para a gente enriquecer esse momento, fiquem muito à vontade. O estudo é para todos nós aprendermos mais um pouquinho. Eles utilizam muito das sementes também, como o olho de, como o olho de boi, que funciona como uma cura das energias doentes, doentes física e mentalmente. Às vezes, um adoecimento físico pode ser auxiliado com essa energia. O olho de cabra, que é um bloqueador de energias negativas, que ele protege, funciona como uma capa protetora para quem está usando. Eu entendi que é meio que uma blindagem mesmo para dissipar as energias negativas que chegam ali até aquela pessoa, aquele médium incorporado, ou aquele local onde onde estão essas sementes. O fumo e a defumação não é nenhuma surpresa para todos nós, né, que eles gostam de defumar com ervas, tanto frescas quanto secas. As pedras, a principal pedra é o quartzo verde, e em geral as pedras verdes, mas a gente tem aqui uma pessoa que conhece muito profundamente desse assunto, que é a Amanda. Então, qualquer dúvida de pedras, perguntem para ela, tenho certeza que ela vai conseguir nos orientar muito melhor que eu. Os alimentos que são usados geralmente em oferendas, em alguma festividade, em algo nesse sentido, são o milho verde, amendoim, feijão e outros grãos, como grão de bico, e frutas variadas. É recomendado manter os alimentos crus, porque isso facilita com que os guias absorvam prana, que é a energia vital composta nos alimentos. Pode falar, Amanda ou Camila. Sou eu, Amanda. Você estava comentando aí da verde, né? Porque que eles falam que a quartzo verde é uma pedra de caboclo. Primeiro que ela é uma pedra de Oxóssi, né? E caboclo, eles estão muito ligados com Oxóssi, né? E a pedra de quartzo verde, ela trabalha muito a cura, que é a energia que mais se trabalha, assim, né? Com os caboclos. Era isso. Muito obrigada, Amanda. Eu realmente não sabia desses detalhes e acho que muita gente também não. Então, mais um aprendizado para a gente hoje. E como eu estava dizendo, é recomendado que os alimentos sejam ofertados crus, porque durante o cozimento existe uma perda energética do prana, da prana, que é a energia vital, que eles absorvem e usam para os trabalhos, para realizar as magias. Pode falar de novo, Amanda ou Camila. Não, eu esqueci de abaixar a mão, desculpa. Ah, eu achei que pudesse ser a Camila falando alguma coisa sobre os alimentos. Não, não foi não. Então, é isso de maneira geral sobre as oferendas e alimentos. Agora a gente Mas, vai falar. Pode falar? Não? mas aí que a Amanda desligou, mas eu vou falar, complementar um pouco falando dos alimentos, né? Por favor. E também esses alimentos, né, assim, milho, feijão, assim como né, até os grãos, são todos alimentos para Oxóssi que também estão ligados muito à prosperidade alimentar da terra, né? Que Oxóssi é um orixá que ele
trabalha essa abundância, essa prosperidade alimentar para nós, né, do reino vegetal. Então, quando você pega esses alimentos crus, e são alimentos que dão em abundância, você pega a abóbora, ela espalha, né? Você planta ali, ela vai espalhando, toma conta do lugar onde ela está, né? O feijão, você pega isso, são alimentos que são muito prósperos, que eles dão em abundância. Então, também, essas oferendas, além de trabalhar toda essa questão magística, de ser cru, por ter mais prana vital, mais vitalidade, eles também trabalham essa abundância alimentar. Muito, muito interessante. Eu não sabia também e achei muito legal isso. Muito legal mesmo. Mais plano, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a... Oi? Olivia, ó, falta 1 minuto e pouquinho para essa Ah, nossa conversa cair. Você quer vamos, derrubar e voltar no próximo? pode. É no mesmo link, né? Isso, perfeito. Tá.